Boa, meus amores, sou eu, Luna. Estou mais uma vez aqui para um vídeo do canal. É eu tentando olhar para a câmera que eu fico perdidinha, mas tudo bem. Mas vamos nós. É com relação, tá, a questão cigana, né? Que algumas pessoas me perguntaram, porque elas às vezes entram numa tiçara cigana, ou até dentro de um terreiro de umbanda, tá? E aí ela tem uma entidade, né? Ela recebe, a cigana dela dá um nome, ou ela recebe um nome, enfim. E aí vai para outro lugar, é um outro nome, às vezes permanece o mesmo, mas às vezes não permanece, recebe outro, né? O que poderia significar isso, né? É isso que as pessoas elas estavam questionando. Primeiro, a gente pode realmente ter mais de uma cigana, tá? A gente pode não, a gente tem, tá? Dentro das tiçaras ciganas, não estou falando dentro de umbanda, mas aí, até dentro da umbanda, tem umbandas que professam isso. Você pode sim, tá? Não quer dizer que tenha que ter, mas geralmente a gente tem sim, tá? E o que acontece? De repente, numa tiçara que você entrou, né? Vamos botar assim, se você tem mais de uma cigana se adaptou àquela tiçara e vai se adaptar a todas, egrégoras daquelas outras tiçaras. Mas de repente, numa primeira tiçara que você entrou, a cigana se adaptou. Já na segunda, ela já não se afinizou. Então quer dizer que ela não gostou, eu contrariei, isso vai criar problema espiritual para mim. Ai, que horror, eu vou ficar com a praga da cigana? Não, nada disso, não tem praga de cigana, você não vai criar problema espiritual. É questão de afinidade, é questão de identificação da forma de trabalhar. Aí você tem, apesar dela não ter se identificado, você pode ter uma outra cigana que se identifica mais. É igual quando a gente troca de colégio, quando a gente troca de emprego, né? Enfim, às vezes a gente se adapta melhor a determinado local, né? Nem todo mundo gosta das mesmas coisas, né? A gente tem que ter ciência disso. Então você tem uma outra cigana que se enquadra, se encaixa, vamos colocar assim, tá? Eu tô falando de uma forma assim, mais, pode não ser tão polida, mas mais prática, mais didática, para você já se encaixa mais, se afiniza mais, e aí vocês trabalham. Algumas vezes, o que acontece? É a mesma cigana, só que, vamos mais ou menos contar uma historinha assim, que os ciganos lá responsáveis falam assim, olha, realmente a senhora trabalha, mas eu já tô com um montão, vamos supor, de cigana esmeralda, eu tô precisando aqui de uma cigana do ouro. A senhora consegue trabalhar na parte? Aí essa cigana tem esse know-how, essa vivência, né? A senhora vai continuar sendo cultuada, o seu espírito, mas não mais como cigana esmeralda, agora vai ser cigana do ouro. Pode isso? Pode. Aí ela vai, é o mesmo espírito que vai receber um outro nome ali, mas é o mesmo espírito. Então aqui eu já dei dois casos. Um caso de espírito diferente da sua egrégora e o mesmo espírito da sua egrégora espiritual que toma nome diferente, tá? E ainda tem uma outra possibilidade que aconteceu realmente com uma conhecida minha, tá? Ela trabalhou muito tempo no local, aí o local fechou por falecimento, enfim, ela entrou em outro local, recebeu, aí veio depois uma cigana. Ela é uma cigana com um nome totalmente diferente, falava que tinha afinidade, que a cigana ela sempre se colocou como uma amiga espiritual. Ela nunca falou que fazia diretamente parte. E trabalharam muito bem, elas tinham afinidade. Aí quando aconteceu uma mudança lá, a cigana que ela trabalhou anteriormente voltou e explicou. E o que foi? Realmente naquela época, a energia que estava lá, a forma de trabalho, a cigana dela não se afinizou, mas não viu o problema dela ficar lá, não iria atrapalhar, para ela seria bom, etc, etc. E tinha uma cigana que não era, a gente não tem posse de espírito, mas não está dentro, vamos supor, daquilo que acompanha, né, que é ancestral, que acompanha a egrégora espiritual, vamos falar assim, da pessoa, né? Não era
fazia parte da egrégora espiritual daquela tiçara, daquela casa, tá? Até porque realmente essa pessoa ela vinha de um terreiro, de umbanda, e ela ali foi entrar para uma tiçara, tá? Poderia não ter modificação. E aí, essa cigana se afinizou, elas tiveram, ela quis acolher, né? Por causa do coração, enfim, são os motivos lá que. E elas conseguiram ter essa conexão, essa interligação, né? E ela começou a trabalhar com essa cigana lá durante muito tempo, até que houve algumas mudanças na forma do direcionamento do trabalho dessa tiçara, que acabou, né? A outra também vindo, trabalhava de outra forma, de outro jeito. E aí foi a que ela trabalhava anteriormente, falou, e aí essa confirmou que realmente ela a princípio era uma cigana que fazia parte da egrégora espiritual da tiçara e não daquela pessoa. Passou a fazer como uma amiga espiritual, como uma protetora, entendeu? Mas não era uma pessoa que já vinha realmente da parte espiritual da pessoa, tá? Então pode acontecer isso também, tá? Isso daí foi assim, o que eu tô falando foi uma coisa que foi lá confirmada pelas pessoas e tudo mais, tá? Então existe sim, é por isso que às vezes acontece isso, tá? Então são esses casos que eu vi, mas então não tem nada assim de tão anormal, tá? Pode acontecer sim. Um beijo de luz no coração de vocês.